Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos de velocidade escalar média. Para isso, nós trabalharemos em termos gerais com o conceito de velocidade, nesse primeiro momento aqui, onde a velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em determinado tempo. Pode ser considerada a grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. A análise da velocidade se divide em dois principais tópicos, velocidade média e velocidade instantânea, que nós dedicaremos uma aula só para explicá-la de maneira mais adequada. A velocidade é considerada uma grandeza vetorial, ou seja, tem um módulo, que é o valor numérico. Alguns materiais também chamam esse módulo de intensidade. Tem uma direção, que nós podemos citar aqui como exemplo a direção vertical e horizontal, e o sentido, para frente ou para cima, um dos exemplos. Nós podemos relacionar aqui o seguinte, a direção ela admite dois sentidos. Vamos supor que você está analisando uma direção horizontal. Ou ela admite ou para a esquerda ou para a direita, tá ok? E assim sucessivamente. Porém, para variadas situações elementares, onde há deslocamentos apenas em uma direção, o chamado movimento é chamado movimento unidimensional. Convém tratá-la como uma grandeza escalar, com apenas o valor numérico. Então, quando estiver restrita a essa situação, nós podemos tratá-la apenas como um valor numérico que já está adequada para a situação, mas dentro desse critério, que ela seja um movimento unidimensional. Dando continuidade, aqui nós temos essa imagem belíssima de uma carreta numa estrada e essa placa de regulamentação informando que a velocidade máxima permitida nesse trecho é de 60 km por hora. Isso aqui é um elemento muito comum que você encontra em vias urbanas e até mesmo em rodovias. Daí eu vou te perguntar, a unidade de velocidade, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é o km por hora ou é o metros por segundo? Já voltamos com a resposta, pense em. Dando continuidade, então o que seria essa velocidade escalar média? A velocidade escalar média é a medida da rapidez com que a posição de um móvel varia. A velocidade escalar média pode ser calculada por meio da razão entre a distância total percorrida pelo móvel em um determinado intervalo de tempo. A unidade de medida da grandeza e velocidade segundo o Sistema Internacional de Unidades, que é simbolizado pelo SI, é o metro por segundo. No entanto, outra unidade amplamente utilizada, ou seja, podemos chamar de usual, para essa grandeza é o quilômetros por hora. Ou seja, aqui nós já respondemos o slide anterior. A unidade oficial do Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro por segundo. O quilômetros por hora ele é apenas usual. Dando continuidade. Então, a velocidade escalar média e velocidade média. Qual que é a diferença entre elas? Vamos lá. A velocidade média ela é definida como a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo em que ocorreu um movimento. Nesse sentido, a velocidade média trata-se de uma grandeza vetorial, diferente da velocidade escalar média, que é um caso particular da velocidade média. Muito bem. E nós temos, nesse tipo de caso, o movimento é descrito sem levar em conta sua direção e sentido, que nós estamos aqui mencionando a velocidade escalar média, tá bom? Que tem um parâmetro lá de uma análise, uma situação de movimento unidimensional. Para tanto, assume-se que o deslocamento ocorre exclusivamente em linha reta, ou seja, uma única dimensão, sem que haja mudança no sentido do movimento. A velocidade escalar média ela trata-se, portanto, de uma simplificação bastante usada em livros didáticos de ensino médio. A velocidade escalar média, então, ela é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Daí nós temos aqui esse painel aqui que é interessante, é só para você fazer um vínculo de onde você pode encontrar a velocidade escalar média no seu dia a dia, nos computadores de bordo, até mesmo em elementos aí de laboratório, você consegue ter essa clareza do que seria uma velocidade escalar média e do que seria uma velocidade média. Dando continuidade, daí nós temos a fórmula da velocidade média. A fórmula usada para calcular a velocidade média relaciona a velocidade média com o deslocamento e o intervalo de tempo. Nós vamos observar isso agora. Então, velocidade média, que é uma grandeza física vetorial, ela é dada pela razão do ΔS sobre o ΔT. Lembrando que o ΔS é um deslocamento, que é posição final menos posição inicial.
onde o Vm é velocidade média, o ΔS é deslocamento e o ΔT é intervalo de tempo. Aqui nós temos, para complementar as falas anteriores, né, a unidade oficial da velocidade escalar média é o metros por segundo. Usualmente nós utilizamos o quilômetros por hora. Para fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, você irá multiplicar por 3,6 e o contrário você irá dividir. Dando continuidade, a fórmula da velocidade escalar média é parecida com a fórmula da velocidade média. No entanto, aquela relaciona a velocidade escalar com a distância total. É uma grandeza escalar que é diferente do deslocamento vetorial, que é uma grandeza física vetorial, né? Daí nós vamos conferir agora. Então, a velocidade escalar média é dada pelo espaço total dentro do intervalinho de tempo. E nós vamos fazer só a menção escalar aqui, ou seja, só a representação do valor numérico. Resumo sobre velocidade escalar média. A velocidade escalar média é calculada pela divisão entre a distância total e o intervalo de tempo em que um corpo descreveu um movimento. Diferentemente da velocidade média, na velocidade escalar média, não é necessário levar em conta a direção e o sentido do movimento. Assim como a velocidade média, a velocidade escalar média pode ser medida em metros por segundo ou quilômetros por hora. Bem, dando continuidade, aqui nós faremos um exemplo de velocidade escalar média, né? Está colocado aqui exemplos, né? Mas vamos fazer só um exercício, tá bom? Vamos lá. Exemplo 1. Em um horário pouco movimentado, uma avenida onde a velocidade máxima permitida é 60 km por hora, ela é percorrida em 15 minutos. Por um veículo que se move dentro do limite da velocidade permitida, né? Que nesse caso aqui é 60 km por hora. Se a velocidade de travessia da pista for alterada, ou seja, reduzida de 60 para 40, qual será o tempo mínimo necessário em minutos para um veículo percorrê-lo, se dentro do limite de velocidade? Olha só que bacana. Eu te dar aqui as opções 22,5, 16 minutos, 30 minutos, 10 minutos ou 45 minutos. Então vamos à resolução, né? Primeiramente precisamos calcular qual a extensão da pista. Para isso utilizaremos a fórmula da velocidade escalar média. A distância total percorrida é o que me interessa aqui. A velocidade na primeira situação é de 60 km por hora e o intervalinho de tempo que leva de 15 minutos. Dividindo por 60 vai dar 1/4 de hora, que corresponde a 0,25 horas. Daí você coloca no lugar do ΔT 0,25. O ΔT está dividindo, passa multiplicando, então a distância total percorrida por ele, com essa velocidade de 60 km por hora e o intervalo de tempo de 15 minutos, dá um total de 15 km. Para isso, nós utilizaremos agora, já que nós sabemos a extensão da avenida, que é possível determinar o tempo necessário para atravessá-la. Veja como. Lembrando aqui que nós estamos considerando ela sempre um movimento unidimensional, sem alteração do sentido, tá bom? Então, V vai ser distância total sobre ΔT. A velocidade agora que é permitida na via é 40 e o intervalinho de tempo é o que eu estou procurando. Só que a distância total da pista é a mesma, 15 km analisados aí no item anterior. Daí o ΔT está dividindo, passa multiplicando, o 40 vai ficar multiplicando, passa a dividir. Então você vai ter 15 por 40. Multiplicando por 60, né? Senão nós acharíamos aqui o tempo em horas, né? Vou multiplicar por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Como aqui o tempo seria em horas, você multiplica por 60, você vai ter um tempo aqui total de 22,5 minutos. Então, nesse caso aqui, o gabarito correto desse nosso exemplo aqui é a letra A. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Aqui está as nossas referências para leituras complementares. Qualquer dúvida é só deixar no comentário. Tá certo que nós faremos um momento só de exercícios expositivos no quadro. Aqui nós estamos abordando só em termos gerais. Valeu, felicidade, sucesso a todos. Até mais.